Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia deste dia. Hoje trazendo um assunto de grande importância para você que acompanha sempre o Nova Trento News. Assunto de hoje do Almoço e Notícia é a reforma da Previdência. Fique com a gente, o nosso programa começa agora. Uma ótima tarde, obrigado a você que está aí no nosso Almoço e Notícia. Não esqueça de seguir o nosso canal também no Instagram. Esse programa que você está acompanhando também você pode ver a partir de agora no Instagram, no Facebook, no nosso aplicativo, nos grupos de WhatsApp e também no YouTube. Todas essas plataformas você acompanha o Almoço e Notícia. Pois bem, estamos hoje no escritório de advocacia da doutora Claudiana Bittencourt, e o assunto é a reforma da Previdência. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube de São João Batista e do Nova Trento News, tudo bem? Doutora, o primeiro assunto, nós temos aí muitas dúvidas em relação à reforma da Previdência, aprovada agora recentemente. A primeira pergunta que eu tenho para a doutora, e deve ser uma pergunta que todo mundo gostaria de ter uma resposta, que são dúvidas muito frequentes para as pessoas que desejam se aposentar. Então, o que mudou a partir do momento que entrou em vigor a reforma da Previdência, doutora? Hércules, é importante destacar que a maior dúvida entre os segurados é quando passou a valer as novas regras da reforma da Previdência. Então, primeiramente, é importante destacar que a proposta de emenda à Constituição, ela foi promulgada, publicada, e com a publicação ela passou a ser uma emenda constitucional e passou a vigorar em 13 de novembro de 2019. Tá. Então, a partir daquela data, já está em vigor a reforma da Previdência? Tem algumas exceções, entendeu? Mas a maioria das regras já estão valendo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essas regras. O que mudou? Hércules, não mudou nada. Então, todos os segurados que estão aposentados ou são pensionistas não devem se preocupar, porque as novas regras não vão atingi-los, tá? E outra questão muito importante é que mesmo aquele segurado que implementou alguns dos requisitos para a concessão de quaisquer aposentadorias antes da vigência da emenda constitucional, que passou, como eu falei, a ter validade a partir do dia 13 de novembro, e não fez o pedido, pode realizar o pedido a qualquer momento, pois este segurado tem um direito adquirido. Isso é uma situação muito frequente, entendeu? Eu vou citar um exemplo. A segurada Maria, ela tem 30 anos de contribuição no dia 11 de novembro de 2019, quando a PEC ainda não tinha sido aprovada. 2 dias antes. Digamos, 2 dias antes. Porém, por inúmeros motivos, ela não ingressou com o pedido. E agora, em janeiro, fevereiro, ela resolve fazer o pedido. Sem problemas, porque ela adquiriu o direito, porque houve a implementação do requisito da aposentadoria por tempo de contribuição, que neste caso, só o tempo de contribuição, porque não exige idade mínima. Então, a qualquer momento, se ela quiser fazer o pedido em novembro, janeiro, fevereiro, ela pode fazer. Então, doutora, quem tem um direito adquirido antes do dia 13 de novembro do ano passado, não vai mudar nada para essa pessoa? Não, desde que implemente o requisito da aposentadoria, entendeu? Tem que implementar os requisitos. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ser homem 35 anos, ser mulher 30 anos. Implementou esse requisito? Não fez o pedido? Pode fazer a qualquer momento. Estou conversando hoje com a doutora Claudiana Bittencourt falando sobre a reforma da Previdência. Nós vamos ao intervalo. Na sequência, a doutora vai falar sobre a aposentadoria por idade urbana, o que é isto e como ficou com as novas regras. Também sobre
pensão por morte, se mudou alguma coisa ou não, e também sobre regras de transição. Já já, no nosso Almoço e Notícia. Voltamos com o nosso Almoço e Notícia. No dia de hoje, estamos direto do escritório de advocacia da doutora Claudiana Bittencourt. A doutora que é especialista aí no que diz respeito à reforma da Previdência. Ela entende muito desse assunto e por isso foi a convidada aqui do nosso canal. Doutora, vamos lá, vamos falar agora sobre aposentadoria por idade urbana. O que é isto e se mudou alguma coisa? Hércules, é o seguinte, primeiro nós vamos falar sobre a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, que ela vai deixar de existir, tá? Existem regras de transição para todos aqueles segurados que estão próximos da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Depois que passar que essas regras de transição, só vai existir aposentadoria por idade. Em relação à aposentadoria por idade urbana, houve modificação nos requisitos. Anteriormente à reforma, ser homem exigia-se 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ser mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, que é a carência. Preencheu esses requisitos, é concedida aposentadoria por idade. As novas regras em relação às mulheres alterou a idade. Houve um aumento na idade, de 60 para 62 anos. O tempo de contribuição, ou seja, a carência, permaneceu 15 anos. Em relação aos homens, não aumentou a idade, Hércules. Porém, aumentou o tempo de contribuição, de 15 para 20 anos. Entendeu? E é uma questão muito importante dos segurados entenderem, e eu vou citar o exemplo da mulher, para ser mais breve. 62 anos, pela nova regra. Aí as pessoas pensam que tem que ter 62 anos hoje. Mas existe a regra de transição em relação a essa aposentadoria por idade, onde a idade vai ser progressiva. O que isso significa? Que em 2020, a mulher ela tem que ter 60 anos e 6 meses e 15 anos de contribuição. Entendeu? Cada ano que passa, aumenta 6 meses na idade, até chegar 2023 em 62 anos de idade. Os 62 anos de idade não é exigido hoje, agora. Somente quando essa idade progressiva vai até 2023, aí todas têm que ter 62 anos de idade. Entendeu? Agora, doutora, qual a importância desta regra de transição para essa nova reforma da Previdência? Então, as regras de transição, elas são importantes por quê? Porque elas foram feitas para todos os segurados que estão muito próximos da aposentadoria. Seja de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial. É que ela visou não prejudicar essas pessoas. Porque existe uma gama enorme de segurados que estão muito perto de atingir os requisitos da antiga lei, entendeu? Então, por que é importante? O que o advogado tem que fazer? Pelo menos é o que nós fizemos no nosso escritório. Recebemos o cliente, o segurado. Tá. Qual é a situação previdenciária dele hoje, com a reforma da Previdência? O que nós temos que apresentar para esse cliente? Não somente uma simulação de tempo de contribuição e de cálculo de renda com a regra atual. Temos que pegar todas as regras de transição, que são 6, todas as regras, e analisar o tempo de contribuição, o valor da renda mensal inicial. Por quê? Porque tem regras de transição, como, por exemplo, o pedágio de 50%. Que é uma regra que incide o fator previdenciário. Incidindo o fator previdenciário, vai haver um achatamento no valor da aposentadoria deste segurado. Já a outra regra de transição, que é tempo de contribuição mais pedágio de 100%, o cálculo do valor da aposentadoria é 100% da média salarial. Então, já vai elevar
o valor da aposentadoria, entendeu? Então é importante que os advogados, eles façam esse estudo previdenciário, até fazer um planejamento para esse segurado. Porque o que nós apresentamos? Chega o cliente, a gente vai colocar a situação, ó. A regra 1 dos pontos, você se aposentaria em tal ano, com tal renda. A regra do pedágio de 50% também. Então, isso é muito importante e vai fazer toda a diferença no momento em que esse segurado for pleitear o seu benefício. Porque qual é o objetivo do advogado que trabalha na área previdenciária? É fazer com que esse segurado tenha uma renda maior. Gente, estou conversando com a doutora Claudiana Bittencourt, advogada. O assunto hoje é a reforma da Previdência. Doutora, pensão por morte foi um dos benefícios mais afetados, impactados com a reforma da Previdência ou não? Sim. A pensão por morte, desde 2015... Aliás, em 2015 já sofreu uma alteração drástica em relação à duração do benefício para o companheiro ou esposo, tá? O que aconteceu? Essa duração está condicionada à idade do viúvo e da viúva. Ela somente vai ser vitalícia se tiver mais de 44 anos de idade. Entendeu? Já em 2015, a pensão por morte já sofreu digamos assim, muitos pensionistas vão ter a durabilidade do seu benefício reduzida. Entendeu? E com a nova regra da reforma da Previdência, o que aconteceu? O cálculo do valor desse benefício, que foi impactante, entendeu? Só para você ter uma noção, e os ouvintes, eu vou fazer um exemplo bem prático. O segurado João, ele é aposentado com R$3.000. Se esse segurado falecer, se ele faleceu no dia 10 de novembro, as regras que vão incidir são as regras antigas. E vamos supor que ele não tinha filho, só tinha a viúva, a esposa. Essa viúva, essa pensionista, vai receber R$3.000, 100% do valor da aposentadoria desse segurado. Caso esse segurado venha falecer depois do dia 13 de novembro, vamos supor, dia 16 de novembro, o valor dessa aposentadoria é 60%. Por que 60%? 50% é a cota da viúva. E 10% é por dependente. Aí, como ela é dependente, ela ganha mais 10%. Em vez de ela ganhar R$3.000, ela vai passar a ganhar R$1.800. Se tiver filhos, ganha um pouco mais. Aí é 10% para cada dependente. Certo. Até o limite de 100%. Entendeu? E as cotas, vamos supor, se existir filho que receba pensão, se ele atingir a maioridade previdenciária, que é com 21 anos, a cota dele não reverte para os outros. E a lei antiga revertia. Então, a pensão por morte foi muito atingida. Que é o momento que a pessoa mais precisa, ela vai ter uma redução drástica no valor do seu benefício. Infelizmente, né? Infelizmente. Doutora Claudiana Bittencourt, advogada, o assunto hoje é a reforma da Previdência. Doutora, eu sei que não dá para a gente falar de tudo sobre a reforma da Previdência, mas a mensagem da doutora para as pessoas que acompanham o nosso programa, aposentados, pensionistas ou você que está se aposentando, qual é a dica que a doutora Claudiana dá para os nossos ouvintes? Então, o que eu posso falar para os nossos ouvintes? É procurar um advogado especializado na área previdenciária. Um profissional que ele está em constante renovação, fazendo cursos, participando de congressos, porque vai fazer toda a diferença. Porque as alterações foram em todo o sistema previdenciário. Então, são alterações profundas que nós, se ficássemos aqui conversando em 4, 5 horas, não esgotaria o assunto, entendeu? Então, essa é a importância do segurado ter a consciência que, a partir de agora, há uma necessidade do planejamento previdenciário, do estudo,
de ver qual regra de transição que esse segurado entra, qual é o momento certo para ingressar com o seu pedido de aposentadoria, entendeu? Então, isso vai fazer toda a diferença. Gente, conversei com a doutora Claudiana Bittencourt, advogada. O assunto hoje é a reforma da Previdência. Se você tem ainda mais alguma dúvida sobre esse assunto, procure o seu advogado de confiança. Ou pode até procurar aqui a doutora Claudiana, que ela com certeza vai atender você para lhe trazer maiores informações sobre a reforma da Previdência, a nova Previdência que já está em vigor desde o dia 13 de novembro do ano passado. Permaneça com a gente. Obrigado pela sua companhia no nosso Almoço e Notícia. Logo mais às 4 da tarde eu volto com a nossa entrevista do dia. Permaneça aqui. Nova Trento News, a TV dos neutrindinos.